Fal é um órfão sem importância, determinado a fazer um nome para si mesmo com a ajuda de sua baleia de estimação. Ele passou anos escalando com dificuldade até o topo. Mas, justamente quando seu sonho está prestes a se realizar, ele é morto por seu próprio animal de estimação e renasce como um fracassado feio e sem um tostão. Quando abre os olhos, Fal se encontra no meio de uma floresta, milagrosamente inteiro. Suas roupas são diferentes por algum motivo, e ele se examina para ver se ainda está conectado com sua baleia, Nan. Infelizmente, parece que seu companheiro se foi para sempre. No momento, ele precisa descobrir onde está e pensar em como voltar para casa. Então, ele cambaleia até um rio próximo para beber água. Porém, ao ver seu reflexo, percebe que seu rosto está muito mais feio do que costumava ser. Ele entra em pânico tentando entender o que aconteceu, mas toda a agitação acaba atraindo atenção. Logo, um grupo de soldados armados o rastreia. Fal está confuso e se pergunta por que soldados apareceram de repente. Mas antes que possa dizer qualquer coisa, todos sacam suas espadas e o prendem. Antes de tudo isso, Fal era o líder da crescente seita Pavilhão Lanchio. Fan sai ao encontro de seus discípulos, que se curvam em saudação. De repente, enormes pássaros aparecem voando no céu. Um deles pousa diante de Fan e se curva para que ele possa montá-lo. Ele parte com um grupo de discípulos. Em seguida, nos movemos para a cidade onde será realizado o teste, que está em clima de celebração. Eles seguem até a base de Baijan, local específico do teste, onde já há uma grande multidão reunida. 3 membros do comitê de avaliação discutem sobre o grupo de Fan e se questionam sobre como conseguirão alcançar o nível A. Um dos jurados, Sr. B, comenta que Fan nasceu em uma família muito famosa, mas que foi rejeitada no teste, restando apenas Fan, que sobreviveu e alcançou o nível B graças a seu esforço. Ele também é conhecido por sua habilidade em lidar com animais espirituais. Fan encontra-se com seus discípulos e pergunta a Dvan: "Você se lembra do que eu disse quando estivermos juntos?" Dvan responde: "Claro, vamos nos tornar os mais fortes do mundo." Em seguida, Fan entra na arena de testes e invoca seu poder espiritual, uma baleia aterrorizante que deixa todos impressionados. O oponente de Fan também não se rende e invoca seu próprio poder espiritual, um gigante colossal. As duas bestas espirituais colidem em uma batalha feroz. A baleia agarra o gigante com a boca, mas este revida com um golpe forte, afastando-a. A baleia então dispara rajadas elétricas de sua boca, que o gigante bloqueia. Ele então agarra a baleia e a arremessa para cima, quase atingindo o público, mas Fan consegue desviá-la a tempo, impressionando todos. Em seguida, o gigante transforma-se em um gigante de fogo e acerta a baleia, mas Fan evolui sua invocação para a baleia negra imortal. As criaturas se enfrentam novamente em uma luta intensa, que termina com a vitória da baleia imortal, derrubando o gigante e enchendo o público de alegria. Mas a alegria dura pouco. A baleia imortal, ferida, transforma-se em uma versão corrompida, a baleia cadáver, e ataca os espectadores, ferindo muitos. Fan tenta cancelar a invocação, mas não consegue. A baleia o ataca e o engole. Nesse momento, toda a vida de Fan passa diante de seus olhos, seu nascimento, a vida com seus pais, suas memórias de infância, a descoberta dos segredos de sua família, o domínio da invocação de Zenon, seu primeiro espírito, e os encontros com Dvan, Lu e seus discípulos. Todos esses momentos estão contidos no pergaminho da reencarnação. Se Fan aceitasse, ele poderia renascer no corpo de outro garoto justo, prolongando sua vida mortal indiretamente. De volta ao presente, Fan diz para si mesmo que deve começar de novo. Ele relembra o que aconteceu com sua baleia e se pergunta quem armou tudo isso e o colocou naquele corpo. Ele tenta usar seu poder espiritual e criaturas aparecem, mas são muito fracas, o que o deixa confuso. Ele pergunta quais são seus poderes. Um cachorro de pelúcia urina no chão e uma planta prende o cachorro com galhos longos, deixando Fan enojado. Ele os manda voltar ao lugar porque um guarda estava chegando. O guarda entra e sente o cheiro da urina, o que o faz se sentir enjoado. Ele então leva Fan até a Princesa Bai. Durante o caminho, Fan tenta perguntar ao guarda o que a Princesa Bai deseja, mas ele o ignora. Ao chegarem, Fan se liberta das amarras, mas esconde suas mãos antes que o guarda veja. Quando o guarda sai, Fan se aproxima de Bai. Ela o chama por seu novo nome, Lu, pois ele agora vive uma nova vida. "O que você quer?" pergunta Lu. Bai responde: "Lu, você sabe por que poupei sua vida?" Lu responde: "Porque você é generosa e quer me dar a chance de corrigir meus erros." Bai retruca: "Como ousa me drogar e planejar atos depravados contra mim?" Ela afirma que jamais havia sido humilhada daquela forma. Bai se aproxima e diz que matá-lo não seria suficiente, e por isso irá mantê-lo prisioneiro como seu servo pelo resto da vida, torturando-o sempre que quiser.
Lu recuou e diz que isso é impossível, pois ele é um garoto mimado que não pode servir ninguém. Ao se aproximar da porta, ele diz, aconselho que procure outra pessoa e tenta sair. Bai então responde, não permitirei que você fuja. Ela lança um golpe com seu poder espiritual. Ela se aproxima achando que ele está morto, mas Lu revela seu poder espiritual também. Isso faz Bai rir e zombar dos animais espirituais dele. Ela pergunta, você ousa me enfrentar com essas criaturas? Ela o ataca com sua cobra, mas o cachorro também a ataca e desvia dos golpes, guiado pelas ordens de Lu. O diabrete da grama se preparou para atacar e avançou no momento certo, quando Lu deu o sinal. Mas Bai ordenou que a serpente atacasse. A serpente o engoliu, mas o diabrete imediatamente se enrolou ao redor da serpente e a prendeu. O cão espiritual então desferiu o golpe final na serpente, o que deixou Bai extremamente irritada. Ela fortaleceu o poder da serpente, transformando-a numa serpente de fogo, que queimou o diabrete e o lançou para longe. Em seguida, ela lançou um ataque contra o cão peludo, e Lu imediatamente os recolheu. Bai então provocou Liu dizendo que ele parecia muito preocupado com eles, e disparou um golpe contra ele, fazendo-o cair na água. Lu pensou que morreria de novo, até que encontrou seu peixe favorito, Zenian, debaixo d'água. Enquanto Bai limpava os sapatos, Liu surgiu de repente da água, o que a surpreendeu. Ela disse que ele era forte e ficou chocada ao ver o peixe-gato ao lado dele, agora como um de seus animais espirituais. Bai afirmou que isso era uma atitude estúpida, pois aquele peixe havia se transformado em uma grande baleia no passado. No torneio do cume, um ano atrás, ele perdeu o controle da baleia e ela devorou seu mestre, ganhando uma reputação por isso. Liu rebateu, dizendo que foi um acidente. Bai retrucou perguntando quem ele pensava que era para saber disso. Ela afirmou que a organização havia dado a ordem para matar todos os peixes-gato, já que aquele peixe pertencia a seu irmão e era o único restante na vila. Bai disse que apenas Fan era capaz de evoluí-lo, sendo inútil para qualquer outro. Quando Liu pediu que ela não falasse assim, ela se irritou e ordenou um ataque com a serpente. Lu agarrou a serpente e pediu a Zenian que a devorasse. Zenian usou seu poder e conseguiu engolir a serpente, o que deixou Bai incrédula. Lu saiu da água e fugiu imediatamente, mas foi perseguido por alguns lobos e soldados. Continuou correndo até chegar a uma bifurcação no fim do caminho. Ele saltou e usou o diabrete da planta para alcançar o outro lado. Mais tarde, os guardas de Bai voltaram até ela e pediram desculpas por não conseguirem capturar Lu, o que a enfureceu. Ela ordenou que o trouxessem morto ou vivo, dizendo que jamais havia sido humilhada daquela forma. Logo depois, o irmão de Bai apareceu e perguntou quem ela queria morto. Em seguida, a cena mudou para Lu, que acordou e começou a refletir sobre o que estava acontecendo com ele. Voltamos então à casa de Bai, onde ela reclamava com o irmão sobre a humilhação que sofreu e que Lu havia roubado o peixe-gato. Ela exigiu que ele se vingasse por ela, o que deixou o irmão indignado, mas não pela humilhação, e sim por Lu ter roubado o peixe. Bai ficou furiosa e o acusou de dar mais importância ao peixe do que a ela. Questionou por que ele não havia dado o peixe a ela, se ele era tão poderoso. O irmão respondeu que o peixe não era tão forte assim e que ela poderia derrotá-lo com sua serpente, se concentrasse mais. Sugeriu que as habilidades do peixe poderiam ser apenas inatas. Antes de sair, ele disse que não acreditava que o peixe tivesse força suficiente e que provavelmente acabaria devorando seu mestre quando ficasse mais forte. A única exceção era Fan, que conhecia o verdadeiro poder da criatura. Como Fan estava morto, ninguém mais conhecia os segredos daquele peixe. Chamou Lu de fardo e declarou que um dia se livraria dele. A história voltou para Lu, que convocou Zenian. Ele disse a ela que todos afirmavam que ela era inútil, e que por isso haviam exterminado sua espécie. Mas ele era o único que conhecia sua verdadeira força, pois sabia o segredo de como ela se tornava poderosa. Pediu a Zenian que não se deixasse abater pela realidade e que esperasse a hora certa para mostrar seu valor. Disse que haviam falhado na vida anterior, mas que agora queria que ela prometesse devorar todos os seus obstáculos. Com isso, eles recuperariam tudo que haviam perdido. E o primeiro passo do plano de Fal é se reunir com os membros da sua seita. Então, ele vai até uma das filiais da Leaf e pede para alugar o animal mais rápido que eles tiverem. Normalmente, ele teria que pagar uma quantia alta para alugar animais velozes, como uma pantera das sombras ou um ouriço azul, mas Fal afirma que seu pavilhão tem um contrato com a Liga, então ele tem permissão para alugar animais de graça. O atendente fica mais do que feliz em ajudar, mas diz que precisa confirmar a qual pavilhão Fal pertence, então pede que ele execute a dança característica do seu pavilhão. Fal realmente esperava que não precisasse fazer isso porque a dança é extremamente constrangedora, mas ele engole o orgulho e a faz mesmo assim. O atendente acha hilário,
mas Fal diz para ele apenas se apressar e verificar o registro do pavilhão. No entanto, quando finalmente encontra, o atendente informa a Fal que o pavilhão Lanchia foi removido da lista de membros. Fal morreu em maio do ano passado e, como resultado da morte de seu mestre, o pavilhão Lincha foi rebaixado para a classe C. Alguns meses depois, a Liga emitiu uma ordem para exterminar todos os pets do tipo Bagre. Como o Bagre era o pet símbolo do pavilhão, ele foi rebaixado novamente para a classe D. Por fim, alguns meses depois, o pavilhão foi atacado e roubado por um grupo chamado Messex devido às grandes perdas que sofreram, foram removidos do registro da Liga. Fal não consegue acreditar que tudo isso aconteceu no espaço de um único ano. Mas, se tudo isso for verdade, ele precisa voltar para o pavilhão o mais rápido que esse porco puder levá-lo. Antes disso, porém, precisa parar num centro de serviços para animais para cuidar de Juan e Cactus. Fal chega ao centro e, ao entrar, vai falar com uma das recepcionistas na recepção. Ela pergunta como pode ajudá-lo, e Fal explica que 2 de seus pets foram gravemente feridos algum tempo atrás, então ele gostaria que fossem tratados o quanto antes. A recepcionista pega os pets e diz a Fal que ele pode voltar mais tarde para buscá-los. Com isso resolvido, Fal decide fazer mais algumas compras. Ele vai até uma loja para comprar um pergaminho de defesa para treinar seus pets. Por sorte, ele chegou exatamente na hora para conseguir o último pergaminho de defesa que a loja tinha em estoque. No entanto, antes que o vendedor pudesse entregar o item a Fal, um homem entra com uma garota amarrada e exige comprar o pergaminho no lugar dele. O vendedor pede desculpas pelo incômodo, mas explica que Fal chegou primeiro e a política da loja é atender por ordem de chegada. O homem não gosta de ser contrariado, então começa a agir de forma agressiva e ameaça queimar Fal vivo se não conseguir o que quer. Isso é um problema enorme para Fal, já que ele está sem seus pets para se defender. Mas, antes que Sui possa atacá-lo, ele reconhece o rosto de Lu, e, aparentemente, os dois eram bons amigos antes de Fal assumir aquele corpo. Sui puxa uma cadeira e pergunta como Lu tem estado, já que faz alguns dias desde que ouviu falar dele. Fal não quer explicar que o amigo de Sui está morto e que ele tomou o corpo de Lu, então inventa uma desculpa e diz que estava apenas dormindo em casa. Ele quer acabar com essa conversa o mais rápido possível para não se meter em encrenca. Mas, de repente, Sui pergunta se há algo errado com ele, pois o Lu que ele conhece jamais perderia uma oportunidade de beber. É estranho ele nem sequer ter tentado tomar um gole de bebida até agora. Fal tenta inventar uma desculpa e diz que bebeu demais na noite passada, então não está com vontade de beber hoje. Mas Sui se recusa a aceitar um não como resposta. Ele diz que sair para beber só tem graça se os dois ficarem bêbados juntos. Na verdade, propõe uma aposta: se Fal conseguir vencê-lo numa competição de bebida, Sui dará a Fal tudo o que ele quiser. Fal não tem muita escolha nesse momento, então decide aceitar e hesitante toma uma tigela de álcool. O motivo de tanta hesitação é porque, em sua vida passada, sempre que ele bebia um único copo de álcool, virava um idiota desajeitado e constantemente se humilhava. No entanto, dessa vez, mesmo depois de dezenas de doses, Fal está perfeitamente bem. Sui, por outro lado, está completamente embriagado. Fal fica surpreso com a resistência do corpo de Lu ao álcool. Mas, deixando isso de lado, ele venceu claramente a aposta. Então diz a Sui que está indo embora e vai levar o pergaminho com ele. Sui não reclama, já que está bêbado demais para se importar. Mas, enquanto Fal se afasta, ele nota a garota que Sui tratava como escrava e sente pena dela. Então, decide libertá-la. Ele tira o saco da cabeça dela e, enquanto a desamarra, a alerta para ficar longe de pessoas como Sui, porque elas são encrenca. Fal então sai do centro de serviços porque tem assuntos a resolver. Agora que ensinou uma habilidade de bolha defensiva à sua baleia e curou os outros 2 pets, ele está pronto para visitar alguns velhos amigos. Mas, enquanto se afasta, a garota que ele salvou de Sui parece observá-lo de longe. Mais tarde, voltamos para o pavilhão Linga, onde alguns ladrões apareceram querendo tomá-lo. Eles feriram um dos lutadores do pavilhão Linga. Dvan foi informado do que aconteceu e correu para ajudar, mandando os ladrões se afastarem. No entanto, os ladrões recusaram e revelaram seus animais espirituais. Dvan também revelou seu animal espiritual, Ei, o gato das sombras, e partiu para o ataque contra os animais dos adversários, desferindo golpes poderosos graças à sua velocidade impressionante. No entanto, foram enganados por um dos ladrões que tentou ferir Lu. Ei o salvou, mas acabou sendo morto por um dos animais espirituais, deixando Dvan em choque. Lu então chegou ao pavilhão Linga e se surpreendeu com o quanto ele havia se deteriorado em apenas um ano. Ele entrou e encontrou ladrões na área onde Mei estava presa entre os dentes de seu oponente.
Lu a arremessou para longe, salvando Dvan, que segurava Ymee nos braços enquanto ela morria, fazendo com que ele chorasse profundamente. Os ladrões avançaram para tomar a casa e os alertaram de que, se não agissem, a garota poderia ser levada. Mas o cachorro de Lu interveio imediatamente, urinando nos ladrões e até mesmo no dragão, dizendo como ousavam tocar em seus alunos e quem teria coragem de enfrentar o pavilhão Linga. Um dos ladrões ordenou ao dragão que atacasse o cachorro, mas este contra-atacou, derrubando o dragão. Todos ficaram impressionados com o fato de um cachorro aparentemente fraco conseguir derrubar um dragão gigante, tudo porque havia urinado nele, o que o afetou. Depois disso, todos os ladrões convocaram imediatamente seus animais espirituais para atacar Lu e seus companheiros espirituais também. Mas Lu conseguiu escapar, conduzindo-os para fora da casa para poder enfrentá-los com Zhen Yan sem que ninguém visse. Quando saíram, não encontraram nenhum de seus animais espirituais. Lu disse que Zhen Yan havia comido todos eles, o que assustou os ladrões. Eles afirmaram que era proibido possuir Zhen Yan por causa do que havia ocorrido um ano antes e ameaçaram denunciá-lo, mas Lu os ameaçou de volta, dizendo que poderia mandar Yan devorá-los também, o que fez com que fugissem dali imediatamente. Mais tarde, Zhou saiu e encontrou Lu, mas não o reconheceu. Lu a abraçou e estava prestes a contar quem era, mas se lembrou de que a pessoa que armou a armadilha contra ele era alguém próximo. Então, decidiu não se revelar ainda, dizendo apenas que ela parecia com uma amiga sua. Ele se apresentou como Lu, e Zhou agradeceu por tê-los ajudado. Depois disso, Lu entrou para verificar os outros membros de sua antiga equipe. Zhou imaginava que Lu era Van, mas ainda não tinha certeza. Depois, ela o apresentou aos outros membros do pavilhão, e Lu os cumprimentou, mas todos estavam em um estado miserável por causa do que havia acontecido. Zhou foi até Van para saber como ele estava, e todos estavam tristes pela morte de Ei. Lu se lembrou de quando conheceu Ei pela primeira vez, e quando Vanna pediu para que ele ficasse com a gata porque ela o amava. Ao retornar ao presente, Van saiu e anunciou que deixaria o clã, pois seus animais espirituais haviam morrido e não havia mais propósito no pavilhão Linshov. Lu lembrou-se de quando conheceu Dvan e como se aproximaram. Comovido, correu atrás dele e pediu para que ficasse, dizendo que o ajudaria, o que fez Dvan rir muito. Dvan gritou com Lu, dizendo que o pavilhão Linshov não precisava de alguém como ele e que era mais forte que Lu. Ele disse que um estranho como Lu não deveria se juntar a eles e foi embora. Zhou tentou impedi-lo novamente, mas ele não aceitou. Disse que quem protegia aquele clã era Dan, o mestre Van, e que tudo havia morrido com ele, e que todos deveriam abandonar o clã. Os outros começaram a sair também. Zhou tentou convencê-los a ficar, mas nenhum deles concordou e todos abandonaram o pavilhão. Lu tentou gritar para que ficassem, mas ninguém se importou com seus pedidos. Quando todos se foram, a chuva começou a cair sobre eles. Lu, de dentro, observava enquanto todos se despediam do pavilhão, e Zhou chorava muito. Lu disse a si mesmo que precisava de tempo, que resolveria todos os problemas e restauraria a força do clã, mas mesmo assim, sentia uma tristeza imensa. Na manhã seguinte, restam apenas 3 membros no pavilhão, e Gulin fica triste com o desfecho. Após a morte do mestre, Duan era o mais indicado para se tornar o novo líder, pois era o mais habilidoso entre todos. No entanto, como ele renunciou, precisam nomear outro mestre. Sai já tem a pessoa perfeita em mente. A princípio, Fal pensa que ela está se referindo a ele, mas Sai estava, na verdade, falando sobre nomear Gu como nova mestre do pavilhão. Gu diz que não se sente qualificada para tal posição, mas como todos insistem, ela aceita assumir o cargo por enquanto. A foto de Gu é colocada no altar dos mestres, e os demais perguntam qual será o próximo passo do pavilhão. Antes mesmo que Gu possa responder, Fal se adianta dizendo que precisam sair em busca de mais mascotes espirituais. Mas ele logo se lembra de que não é mais o mestre e pede desculpas por ter falado fora de hora. Gu, no entanto, concorda com a ideia de Fal, já que todos os mascotes do pavilhão foram mortos no ataque do dia anterior. Ela então abre um mapa para procurar um bom local para começar a busca. Contudo, todos os bons habitats do mapa já foram explorados, então não há onde encontrar bons mascotes nas proximidades. Nesse momento, Fal menciona que conhece um bom lugar. Mais tarde, todos o seguem até o habitat secreto de que ele falava. Ao chegarem lá, o local está mais lotado que uma loja na Black Friday. Seria impossível achar qualquer mascote bom ali. Mas Fal disse que aquele não é o lugar de que estava falando. Ele os conduz floresta dentro e, após se certificar de que não foram seguidos, pula de um penhasco. Os outros ficam preocupados, achando que ele pode ter se machucado, mas Fal está bem e diz para todos descerem também.
Ele usa cactos para ajudar a descerem com segurança até um desfiladeiro, onde revela a entrada de um habitat secreto. É uma caverna subterrânea que, segundo Fall, ninguém mais deveria conhecer ainda. Por isso, ele acredita que o Lorde ainda esteja lá. Casa fica confusa com o uso da palavra Lorde, então Fall explica que é um título dado a certos mascotes com força inata elevada. Por exemplo, se um gato e um tigre forem ambos de nível 3, o tigre ainda será mais forte. A maioria dos mascotes ali é da classe Soldado, então são mais tímidos. Já os da classe Lorde são extremamente agressivos, por isso ele alerta todos para tomarem cuidado. Nesse momento, Yui avista um mascote em chamas à distância e pergunta qual é a sua classe. Fall dá apenas uma olhada e reconhece que é uma raposa de fogo de 3 caudas. Para possuir 3 caudas, ela precisa estar na segunda fase do vínculo de alma, o que significa que já tem um mestre, e esse mestre deve estar por perto. Fall alerta todos para ficarem atentos, pois há outra pessoa na caverna. Mas antes que consigam reagir, Fall é atacado pelas costas. Ele consegue desviar a tempo, e o agressor declara que aquele é o território dele. Se eles não saírem imediatamente, ele não terá piedade. Ele está tentando intimidá-los para capturar o mascote Lorde sozinho. Mas Fall ri na cara dele, dizendo que com aquela raposa fraca, ele nunca venceria. Os outros entram na provocação, afirmando que derrotariam o mascote dele facilmente. O problema é que nenhum deles possui mascotes no momento, estão apenas blefando. Entrar numa luta agora seria um desastre, então Fall bola um plano, todos devem fingir que são fortes e sedentos por sangue para assustá-lo. E a estratégia funciona, em parte porque o sujeito fica desconcertado com as caretas estranhas de X. De qualquer forma, isso faz o inimigo, Sui, repensar sua decisão e decidir deixar o grupo de Fall em paz. Mas é nesse momento que Fall sente uma presença ameaçadora na caverna, o mascote Lorde apareceu. Antes mesmo que eles possam traçar um plano, o mascote de Sui, chamado a Raposa de Fogo, sai correndo direto para o Lorde. Fall e os outros o seguem, e quando chegam até o Lorde, Fall os alerta, ele parece estar no estágio maduro, o que significa que já possui uma habilidade única. Sui pede que os outros fiquem fora do caminho enquanto tenta subjugar o panda. Fall decide não interferir, já que Sui tecnicamente chegou primeiro. Sui manda a Raposa de Fogo atacar, mas antes que possa atacar, o chifre do panda brilha e dispara um raio que atinge Sui no peito. Toda a cor começa a desaparecer de seu corpo e ele não entende o que está acontecendo. O panda então atacou Lu, mas ele desviou para evitar que suas cores fossem absorvidas e pediu ao restante de sua equipe que se escondesse para não se machucar. Logo em seguida, as cores do corpo de Lu também começaram a mudar. Ele então convocou seu cão, a besta espiritual, e pediu para que ela urinasse nele a fim de combater o efeito de absorção de cor. No entanto, mesmo após o cão fazer isso, não houve qualquer melhora. O panda então atacou novamente a Raposa de Fogo, ferindo-a. Quando o dono da raposa foi verificar o estado do animal, descobriu que ela não estava realmente machucada e que tudo aquilo não passava de uma ilusão criada pelo panda. Ao perceber isso, o panda atacou o dono da raposa, mas este conseguiu desviar e se aproximou de Lu. Quando o panda se deu conta de que não havia dano real além da absorção de cores, passou a atacar a Raposa de Fogo com vários golpes, mas não conseguiu feri-la. Quando a raposa decidiu contra-atacar, o panda usou seu cajado para atingi-la, interrompendo o ataque e deixando seu dono ainda mais preocupado. Em seguida, Lu revelou suas bestas espirituais e ordenou que atacassem o panda. O Goblin avançou contra o panda, mas errou o golpe, e o panda imitou as cores de uma rocha, golpeando o Goblin e derrotando-o. Depois disso, o panda desapareceu da frente deles, e o dono da raposa pediu que ela iluminasse toda a área. Quando a raposa fez isso, o panda escondido apareceu. A raposa atacou o panda, mas era uma armadilha, e o panda acertou um golpe poderoso nela. Em seguida, o panda liberou a força da poluição espiritual, fazendo todos ficarem tontos. O panda aproveitou esse momento de fraqueza e os atacou. O cão, insatisfeito com a situação, decidiu salvar Lu, seu mestre. Assim, o cão atacou o panda com um golpe forte, derrubando-o no chão, e depois urinou sobre ele, o que fez o time de Lu comemorar, acreditando que o panda agora lhes pertencia. Entretanto, o rei das raposas apareceu, prendeu o panda, agarrou-o e escapou voando alto, enganando todos e forçando-os a continuar vagando em busca de outras bestas espirituais. Mais tarde, o mestre da raposa foi até a sede da seita leste e se apresentou aos guardas como Sui, dizendo que havia ido até lá para encontrar o Sr. Yu. O Sr. Yu era o presidente da associação de entretenimento e possuía muitas bestas espirituais. Ao conhecer Sui, ficou impressionado e contou que já havia capturado um grande panda depois de terem subestimado suas habilidades. Yu convidou Sui para entrar em sua seita e se tornar um de seus guardas.
No entanto, Sui ficou muito irritado e lembrou que eles tinham um acordo. Em seguida, trouxeram sua besta espiritual, a raposa de fogo azul, que estava presa, e disseram que seria libertada em troca do panda. Quando a raposa foi trazida, Sui se aproximou dela e se preparou para ir embora, mas eles prenderam também a outra raposa de fogo que estava com ele. Os guardas então atacaram todos. Yu queria garantir que Sui nunca mais conseguisse se comunicar com bestas espirituais. Os guardas atacaram Sui, mas ele os golpeou de volta. Mesmo assim, os guardas conseguiram capturá-lo. Sui então pediu ajuda à raposa de fogo, que lançou chamas contra os guardas, afastando-os de Sui. Ele então os atacou com sua arma, mas nesse momento Yu revelou uma enorme besta, que desferiu um golpe poderoso contra Sui, jogando-o no chão. Yu afirmou que não se importava com nada, apenas com o bom preço que suas raposas especiais alcançavam no mercado. Mudamos então para o mercado, onde havia um anúncio dizendo que Lu era procurado, mas esconderam esse aviso para que ele não visse. Depois, foram até o sindicato dos lutadores para pegar o dinheiro que haviam guardado em nome do pavilhão Ling Xiao. No entanto, o funcionário informou que não havia dinheiro algum ali. Tudo havia sido retirado, o que fez Dou chorar muito. Como Lu havia sacado o dinheiro, ele disse que tinha economizado uma quantia separada e que poderiam usá-la para comprar novas bestas espirituais. Então voltaram ao mercado e compraram uma besta para cada um deles, embora os preços estivessem altos. Negociaram com o vendedor até conseguirem comprar por um valor justo, com exceção da cozinheira. Durante a busca, avistaram o panda à venda e disseram ao dono que tinham direito sobre ele, pois haviam sido os primeiros a capturá-lo. O vendedor discordou e ficou irritado com eles. No entanto, o panda ajudou um membro do pavilhão Ling Xiao a pregar uma peça no vendedor e desapareceu. Quando o vendedor entrou na jaula do panda, a ilusão sumiu. O panda reapareceu e deu um soco nele. A cozinheira então se aproximou do panda, comunicou-se mentalmente com ele, mostrou o que haviam vivido até ali e pediu que ele se tornasse sua besta espiritual. O panda revelou seu anel espiritual, e a cozinheira, com a ajuda de Lu, tornou-se seu mestre, pois era sua primeira vez possuindo uma besta espiritual. Logo em seguida, eles viram as raposas de fogo azul e vermelho amarradas, o que surpreendeu Lu, pois parecia que Sui estava vendendo suas bestas espirituais. Eles libertaram as raposas, que contaram tudo o que havia acontecido com Sui e pediram que o resgatassem da Seita Leste. No entanto, havia um grande problema entre o pavilhão Ling Xiao e a Seita Leste, e Yu possuía uma força comparável à de um general espiritual. Lu então teve outra ideia e pediu que voltassem ao pavilhão, entregando-lhes um lenço que os levaria até uma árvore na floresta com algo deixado por ele. Quando chegaram à árvore e cavaram, encontraram uma carta de fã. Pensaram que havia sido escrita por ele, mas na verdade era de Lu. A carta dizia que, se a encontrassem, significava que ele estava morto, e que não havia outra forma melhor de se comunicar com eles. Disse que todos sofreriam com sua partida, mas pediu que jamais desistissem, acontecesse o que acontecesse. Lu disse que o pavilhão Ling Xiao os uniria novamente e se tornaria a melhor seita do mundo. Ele deixou alguns aprimoramentos e esferas de energia que crescem rápido para ajudá-los, e prometeu estar com eles para testemunhar sua glória. Enquanto isso, na seita de Yu, Sui está acorrentado e sendo torturado para forçá-lo a desfazer o contrato com seus mascotes. Mas mesmo que Sui fizesse o que Yu quer, sabe que seria morto do mesmo jeito. Naquela mesma noite, Fao e os outros começam sua investida, e Sui consegue ouvir toda a comoção do lado de fora, mas não faz ideia do que está acontecendo. Eventualmente, o grupo de Fao chega à cela de Sui, prontos para libertá-lo. Depois que Sui é libertado, Fire e a raposa de gelo correm até ele, e ele fica muito aliviado em ver que estão bem, embora não entenda por que Fao faria tanto por ele. Fao simplesmente responde que eles estão em uma missão, e Sui é muito forte, então eles precisam da ajuda dele. Isso é o suficiente para Sui. Ele veste sua camisa e todos partem para invadir a Seita do Leste. Um pouco depois, Yu chega e encontra vários de seus guardas caídos no chão. Um deles lhe diz que estão sendo atacados, e Yu fica surpreso com a ousadia de alguém invadir sua seita. Fao está à procura de Yu para desafiá-lo, mas acidentalmente entra na sala do tesouro de Yu, o que é até melhor. Há muitas coisas raras ali, incluindo antiguidades, pergaminhos avançados e materiais de aprimoramento. Isso é ótimo para Fao, pois finalmente poderá aprimorar Ted de Cactus, mas como o processo leva tempo, ele precisa esperar até derrotar Yu. Porém, nesse momento, Yu surge das sombras e diz a Fao que está disposto a dividir os materiais com ele se ele se juntar à Seita Leste. Fao agradece a oferta, mas diz que já faz parte do pavilhão Leancho e está ali para vingar seus companheiros. Yu responde que, se ele realmente quer vingança, deveria ir atrás do traidor que armou para o mestre do pavilhão e causou sua morte.
Fal se recusa a acreditar que alguém de seu próprio pavilhão tenha o traído, e Io não pretende perder tempo tentando convencê-lo, então inicia seu ataque mirando diretamente nos olhos de Fal. Por sorte, Cactus consegue puxá-lo para um local seguro. Mas Io envia seu mascote das sombras atrás dele novamente. Fal corre pela sala do tesouro tentando fugir, mas a sombra é muito rápida, então ele começa a pegar antiguidades das prateleiras e jogá-las nela. Ele não esperava que as peças fizessem muito efeito, mas para sua surpresa, a sombra para de persegui-lo, e se importa muito com aquelas antiguidades e começa a colocá-las de volta nas prateleiras. Isso dá uma ideia a Fal, que instrui Ted a derrubar um vaso da prateleira superior. Quando o vaso atinge o chão, Io grita, pois aquilo custou muito dinheiro. Logo depois, Cactus salta para uma prateleira e a derruba sobre Io, tentando enterrá-lo. Mas, justo quando Fal achava que a luta tinha acabado, a sombra de Io perfura no peito. Ele percebe que a sombra é forte demais para enfrentá-la sozinho, então precisa se reagrupar com Gu e os outros o mais rápido possível. O grupo de Gu acaba de libertar todos os mascotes que Io mantinha cativos, mas então ela ouve uma explosão vinda da direção onde Fal foi, e começa a ficar preocupada. Fal finalmente chega até o grupo de Gu, mas está gravemente ferido, então pede que os outros ganhem tempo enquanto Gu envia Skipper para curá-lo. Nesse instante, a sombra de Io aparece e vai direto em direção a Sui. Mas, antes que ele seja atingido, seus mascotes de fogo e gelo saltam para protegê-lo. Fairy Tails tenta lançar um ataque contra a sombra, mas ela desaparece e reaparece atrás de Sui, prestes a nocauteá-lo, até que a raposa de gelo atira na sombra antes que o golpe acerte. A sombra então recua discretamente, e Fal diz para Ui que usou a habilidade de luz do panda para enfraquecê-la. Parece ter funcionado, já que a sombra é forçada a recuar, e o curador finaliza o tratamento de Fal, permitindo que ele finalmente retorne à batalha. No entanto, seus animais de estimação ainda estão em processo de aprimoramento, então Fal não poderá usá-los por um tempo. Os outros pets coordenam seus ataques, e enquanto os ataques de fogo e gelo prendem a sombra, Kit se prepara para usar Forbach como uma bomba cinética. Porém, Y se recusa a deixar sua sombra ser derrotada tão facilmente. Ele ativa sua segunda fase e cobre a sombra com uma armadura de ossos. Esse buff a torna forte o suficiente para se libertar das caudas gêmeas e derrotar facilmente todos os pets ao redor. Agora, todos, exceto Goblin, foram derrotados, e como ela é a mestra do pavilhão, Io está ansioso para esmagá-la. A sombra levanta a mão para atacar. Mas, antes que pudesse atingir Gu, é detida pela baleia de Fal. A evolução dos pets de Fal finalmente foi concluída. Nia está muito maior e mais versátil em combate. Io mal consegue acreditar no que vê, todos os bagres haviam sido exterminados meses atrás. Gu está tão surpresa quanto Io, pois a única pessoa que ela conhece que consegue controlar uma baleia assim é seu mestre. Fal consegue repelir a sombra de Io, que então muda de tática e passa a usar ataques à distância. Nian voa para desviar dos espinhos da sombra, mas eventualmente é perfurado nas guelras e preso no chão. Isso normalmente seria um grande problema para Nian, mas felizmente Fal havia comprado uma rolagem de defesa com bolha, o que lhe permite repelir a sombra. Ao mesmo tempo, Fal instrui o cacto a restringir a sombra, fazendo com que vinhas brotem do chão e a prendam. Com a sombra imobilizada, Nian pode agir. Ele morde a cabeça da sombra e começa a sugar. Io sabe o que isso significa e ordena que a sombra fuja a qualquer custo. A sombra crava as garras nas laterais de Nian, mas ele continua sugando como se sua vida dependesse disso. A sombra tenta se ancorar no chão, mas Fal já havia previsto isso e ordena que Nian a arraste para o céu. Sem nada para se segurar, a sombra é tragada para dentro do estômago de Nian. A forma física da sombra é destruída, mas enquanto seu núcleo existir, Io poderá invocá-la novamente, então é preciso destruí-lo rápido. Suzy envia a raposa de fogo atrás do núcleo, mas antes que possa destruí-lo, Io usa os restos da sombra para golpear a raposa de fogo. O núcleo é danificado, mas permanece inteiro, então Fal e Nian correm para destruí-lo. No entanto, antes que possam fazer isso, duas mãos sombrias surgem e os prendem no chão. Fal está sem forças, e se eu conseguir invocar a sombra novamente, todos estarão condenados, pois todos os outros foram nocauteados. Mas, quando Io está prestes a fazer isso, a garota que Fal salvou na cidade aparece do nada e destrói o núcleo. Ela está um pouco confusa, pois não sabe o que está acontecendo, mas quando Io a ataca, ela o acerta com um coice. E, se você já levou um coice de um servo, sabe que Io perdeu vários dentes e provavelmente rompeu o baço. A garota tem seguido Fal desde que foi salva, por gratidão, e também porque tem uma queda por ele. Porém, é tímida demais para admitir, então cobre o rosto e foge para a floresta, deixando Fal totalmente confuso.
Algum tempo depois, todos acordam e começam a juntar os tesouros de Yu. Mas Subita é ganancioso e exige 70% do lucro para si. Felizmente, depois que Fal aprimorou Ted, ele desbloqueou uma nova habilidade, o Xixi da Amnésia. Fal então borrifa isso em Sui, que imediatamente esquece do que estava falando. Fal então o convence de que ele já tinha concordado em ceder sua parte do tesouro como pedido de desculpas por ter roubado o panda da última vez, e Sui nem questiona. Com isso resolvido, Fal diz a todos que escolham os pets que quiserem da coleção de Yu. Nesse momento, Fal encontra uma esfera de aço flamejante e sente que combina com ele, então começa a formar um contrato. Ele enfrenta alguma resistência, mas com sua maestria em vínculo com pets, eventualmente consegue. No entanto, momentos depois, Fal sente uma pressão estranha dentro do corpo e desmaia. Os outros correm para ajudá-lo. Na manhã seguinte, ele acorda em sua cama, com Xia ao seu lado. Ela ficou muito preocupada quando ele desmaiou do nada, mas agora que ele está acordado, ela e Yui vão preparar uma boa refeição para restaurar suas forças. Fal não entende o que aconteceu, mas lembra de ter sido atacado por uma força estranha logo após domar a esfera de aço. De qualquer forma, ele está feliz por terem conseguido tantos materiais de aprimoramento do setor leste, pois agora os pets de todos poderão subir de nível. Falando nisso, ele se lembra que Bagres ganham um espaço de armazenamento ao subir de nível, então pede a Nian que o leve para dentro, para ver como é grande. Nian fica feliz em obedecer e engole Fal, que fica satisfeito com o que vê. Com esse ritmo de crescimento, todos os pets devem alcançar o terceiro estágio de vínculo de alma antes da avaliação do setor sombrio em alguns meses. Mas antes disso, Fal precisa descobrir quem foi o traidor que o sabotou em sua vida passada. Ele tem certeza de que não foi Golem nem nenhum dos seus companheiros atuais. Portanto, acredita que o traidor seja alguém de fora da seita. Até descobrir quem é, Fal sabe que precisará se manter sempre alerta. Nesse momento, Fal se lembra que usou Nia na frente da Gu, então acha que deveria falar com ela sobre isso. Ele a encontra no santuário que ela fez para homenagear seu mestre falecido. Ela se desculpa por fazer Fal trabalhar tanto pelo bem do pavilhão, especialmente sendo ele um recém-chegado. Mas, desde que Fal entrou para o grupo, ela sente que talvez eles realmente consigam restaurar o pavilhão à sua antiga glória. Fal diz que não fez nada sozinho, foi um esforço conjunto, mas deixa isso de lado para falar sobre algo importante. Ele conta toda a história do peixe-gato e como conseguiu, mas omite a parte de ser o mestre reencarnado dela. Gu admite que ficou chocada ao vê-lo usando um peixe-gato, mas deixa isso de lado, pois quer mostrar algo para ele. Ela tira um pôster que viu na cidade e pergunta se é verdade que ele é um apertador de peitos. Fal queria esquecer o incidente com Bai, mas ainda não sabe o que Lu fez para ela ficar tão brava. Ele jura para Gu que não é um pervertido e que tudo isso é um grande mal-entendido. Gu acredita nele, pois ele provou ser um aliado confiável. Ele está com eles há vários dias e não mostrou nenhum comportamento degenerado. Ela sente que o conhece há anos, mesmo tendo acabado de conhecê-lo. A forma como Fal age, como lida com inimigos e controla seu peixe-gato lembra muito o mestre dela. Sabendo que essas semelhanças não são coincidência, Gu pede que ele conte a verdade.